caro internauta, vou aproveitar novamente que a sala de aula já está vazia para conversar com você diretamente, mais uma vez, sobre filmes de terror. Mas hoje eu quero falar especificamente de filmes que mostram palhaço, ou gatos, ou aranhas, enfim, qualquer tipo de animal, inseto, qualquer tipo de objeto e situação que remeta a algum tipo de fobia. O cinema de terror, de um modo geral, trabalha muito com a questão fóbica, né? A fobia é um tipo de neurose, também chamada de neurose de angústia, né? Nós temos basicamente 3 tipos de neurose: a histérica, a obsessiva e a neurose de angústia, que é a fobia, né? Diferentemente da síndrome do pânico, a fobia foca num único objeto, numa única situação, todo o seu medo. A pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem medo de tudo. Ela tem medo de atravessar a rua, porque ela pode ser atropelada. Ela tem medo de entrar numa padaria e ser assediada. Ela tem medo de andar na rua, na calçada e ser assaltada. Ela tem medo de pegar um elevador e o elevador cair. Ela tem medo de que uma pessoa estranha venha falar com ela. Enfim, é um medo generalizado, é um medo da vida, né, de todas as situações. A fobia não, já é uma coisa focada. Tem medo de gato, de aranha, de borboleta, de cachorro, medo de ficar preso, medo de altura, medo de falar em público, medo de conversar com pessoas que a gente não conhece, né? Mas na verdade, muitas vezes o problema em si não são os gatos, nem as aranhas, nem falar com estranhos, nem ficar preso, mas aquela situação ou aquele objeto remete a um tipo de medo que a pessoa não se lembra. É algo que está recalcado, né, no inconsciente da pessoa. Então, às vezes, ela tem medo e ela nem sabe o porquê disso, né? Ah, por exemplo, eu tenho medo de ser assaltada, eu estou numa rua perigosa, tudo bem, é um medo que a gente consegue entender e justificar. Ou tem um cachorro muito bravo, entendeu? Que tem o costume de morder as pessoas, tudo bem sentir medo, é um medo natural. Mas tem medos que realmente a gente não consegue entender o porquê, parecem inexplicáveis. Eu, por exemplo, por muito tempo tive medo de bromélias, né? E é uma questão fóbica, eu não chegava a ficar congelada por causa das bromélias, mas aquilo me incomodava de alguma forma, né? E o cinema de terror trabalha muito bem a questão da fobia, né? Então, com insetos, com animais de um modo geral, trabalha muito, tem muito filme de terror com gato, né? Porque o gato está muito relacionado ao místico, ao oculto. Então, na verdade, o problema em si não é o gato, né? Mas é o que está por detrás dele. É o medo do desconhecido, é o medo do ocultismo, né? E mais uma vez eu preciso citar Cemitério Maldito, né? Aquele gatinho que é ressuscitado de um jeito meio esquisito, ele confere uma aura muito assustadora ao filme, né? Um outro exemplo de gato bem interessante é o que aparece no filme A Gota d'Água, do Mário Bava. Ele não é um personagem protagonista, mas ele ajuda a compor um pano de fundo bem assustador. Agora, melhor exemplo de gato é o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, né? Inclusive tem um filme argentino chamado E o Gato Desaparece, inspirado nesse conto do Edgar Allan Poe. Olha, gente, não acontece nada de tão específico assim, de tão assustador no filme, mas o filme é aterrorizante. Muito mais por aquilo que ele não mostra, muito mais por aquilo que ele sugere. Agora, falando um pouquinho de palhaço, vamos falar de It, né? A ceninha do bueiro, né? Então, nossa, tem gente que fica totalmente petrificada quando vê um palhaço, quando vê uma pessoa vestida de palhaço. Não precisa nem ser um filme de terror, né? Mas por que tanto medo pela figura do palhaço? Porque a gente não sabe o que existe por debaixo da maquiagem. A gente não sabe o que existe por debaixo daquele riso falso. Mais uma vez a questão do mistério, mais uma vez o medo do desconhecido, né? Uma fobia muito comum também, não aparece muito em filme de terror não, mas uma fobia bem comum é o medo de borboleta, né? É um medo bastante comum. E borboleta não pica, não suga o sangue da gente,
Sabe, seria muito mais normal as pessoas terem fobia de abelha, que pica, né, e dói pra cacete, desculpa, né, com perdão da palavra. E a gente não, né, mas muitas pessoas têm fobia com borboleta. No meu curso de psicanálise, algumas hipóteses foram levantadas, e uma delas, muito interessante, levantada por um professor, é bem louca essa hipótese, mas eu concordo com ela. É que o corpinho da borboleta é uma mistura, né, do genital feminino e do genital masculino. O corpinho mesmo lembra um falo, lembra um pênis. E as asas da borboleta lembram uma vulva. Então, mas as pessoas não pensam nisso na hora que elas ficam com medo de uma borboleta. Claro que elas não pensam nisso. É uma coisa inconsciente. Nós tememos a bissexualidade, né? Toda sexualidade que sai daquele padrão heterossexual, tudo que é ambíguo, tudo que é duplo, nos assusta, né? Então talvez essa explicação seja plausível. Eu acredito nela, né? Não há como comprovar. Mas voltando para a questão dos filmes de terror. Os filmes de terror trabalham com o nosso medo do escuro, sabe? O fantasma que pode ter embaixo da cama. A gente olha para a mesinha de cabeceira e vê o abajur, e o abajur de repente vira um monstro. Tem um curta-metragem, um curta de 1 minuto mais ou menos, né? Um pouco mais, que brinca muito com esse medo da mesinha de cabeceira. De repente uma criatura surge perto da mesinha de cabeceira, né? Não só o medo do escuro, o medo de insetos, o medo de gatos, o medo de palhaço, filmes de possessão demoníaca. Até pessoas que não são religiosas têm medo de filmes como O Exorcista. Por quê? Também, usando um olhar mais psicanalítico, a possessão demoníaca pode ser relacionada a um ato sexual, né? Então tem esse conteúdo sexual possível, né? Possuída, né? Quantas pessoas não usam esse termo para se referir a um ato sexual? Então o cinema de terror, ele usa as nossas fobias, né, para nos fazer sentir medo. Ele resgata essa criança que existe dentro de nós, essa criança que precisa dormir de luz acesa, essa criança que vê um casaco pendurado no cabide e imagina que é um monstro, né? Vamos pensar no filme The Babadook, excelente filme, super recomendo, né? Então, acho que é por isso, eu já falei isso em outro vídeo, eu acho que é um dos motivos que faz as pessoas gostarem tanto de filmes de terror, né? Porque eles mexem com algo muito arcaico da nossa vida. E eu não me refiro só à infância, eu me refiro às questões inconscientes. O Stephen King, por exemplo, né? Ele é um mestre em mexer com as emoções das pessoas. Ele pega coisas aparentemente inofensivas no dia a dia e ele transforma em fontes de terror. Vamos pensar no filme Cujo, né, de 1983. O livro eu não lembro quando ele escreveu, mas o filme é de 83. O monstro não é um animal selvagem, não é um cachorro bravo, não é um gato. É um cachorro São Bernardo, que é uma raça super fofa, super carinhosa, né? Vamos pensar no Iluminado mesmo. O perseguidor do menino principal não é o padrasto, não é um assaltante que invade o hotel, é o próprio pai. E em psicanálise a gente trabalha também esse tipo de questão, né? Os pais, mesmo amando muitos filhos, isso não os impede de cometer atos de violência, né? Claro que no caso do Iluminado o negócio é bem extremo, né? Claro, o cinema, a literatura, a literatura e o cinema colocam lentes de aumento na realidade, mas a verdade é que a situação apresentada no Iluminado aterroriza muita gente, porque muitas pessoas foram vítimas de violência doméstica, foram vítimas de violência, de negligência por parte dos pais, né? Então ele usa algo que assusta, que amedronta muito as pessoas no cotidiano e coloca uma lente de aumento para fazer um verdadeiro inferno, né? Em forma de livro, e aí esses livros acabam virando grandes filmes também. Falando em Stephen King ainda, né? Gostaria de citar Carrie, a Estranha, principalmente assim, a versão cinematográfica de 1976, dirigida pelo Brian De Palma.
né? Como ele pega a questão do fanatismo religioso, associa com a questão do bullying, né? Mais com os poderes telecinéticos da Carrie, e faz um retrato apavorante. Uma pessoa uma vez falou para mim que a coisa que dava mais medo no Carrie, na opinião dele, era aquele Cristo, né? Com aqueles olhos assim estranhos, brancos, né? E eu vi esse filme milhares de vezes e hoje eu concordo com essa pessoa. Realmente essa visão, né, tão pesada da religião é algo muito assustador, né? E a questão do bullying também, né? Nem preciso dizer. Um outro tipo de terror muito interessante, né, feito pelo Stephen King, é o terror da janela secreta, porque sai da questão sobrenatural e vai para um transtorno de personalidade, né? É aquele outro, aquele estranho que existe dentro de nós mesmos. O filme mostra um caso de transtorno dissociativo de identidade, né? Outro filme que trabalha com transtornos mentais, muito interessante, é o Louca Obsessão, né? O título original é Misery, né? Eu posso estar enganada, mas aquele filme, na minha opinião, trata de um caso de borderline, tá? Mas assim, gente, vamos tomar cuidado com uma coisa. A menina lá, a moça do Atração Fatal, é um caso de borderline. Provavelmente a personagem protagonista de Louca Obsessão também, né, também é uma borderline. Mas vamos tomar cuidado no sentido de, assim, não vamos acreditar que todo borderline é um assassino em potencial, é uma pessoa violenta, sabe? O borderline é uma pessoa muito sensível, que sofre muito, que faz sofrer porque sofre muito, mas ele não é necessariamente uma pessoa agressiva, violenta, não é uma pessoa que necessariamente vai matar ou perseguir ou sequestrar, tá? O borderline, ele tem uma fragilidade emocional muito grande, ele tem uma dependência afetiva muito grande, ele tem uma personalidade muito frágil, então ele sempre depende do outro para se colocar, para existir, tá? Então tem casos de borderline que são agressivos, tem casos de borderline que tentam suicídio, mas vamos tomar cuidado antes de rotular e de taxar todos os casos de borderline como pessoas perigosas, né? Da mesma forma que nem todo psicopata é um serial killer, a maioria dos psicopatas não derrama uma gota de sangue a vida inteira. Mas ainda eu vou fazer um programa apenas sobre os psicopatas, fica para uma outra vez.